Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Segunda-feira, hoje é dia 3 de agosto de 2026. Começou o mês do cachorro louco e começou também, começou a acabar o processo de seleção dos candidatos que vão disputar a próxima eleição. E foram sacramentados os nomes que se sabe, mas há algumas coisas a anotar nos movimentos desse fim de semana. Por exemplo, Lula fez uma convenção voltada para o público geral, falou muito para mulheres, para idosos, que são públicos sensíveis no caso do PT, e o Flávio Bolsonaro participou de duas convenções. Participou de uma convenção lá em Santa Catarina, e é uma convenção super estranha, porque de novo usaram inteligência artificial, de novo para colocar o Bolsonaro lá, de novo desafiaram a Justiça Eleitoral, dobrando a aposta no recurso que, a rigor, se a resolução do TSE não mudar, é proibido pela legislação, tá? É proibido. Mas estão lá, enfim, trucando em cima dessa história toda. 6 milho ladrão. Vai caber à Justiça Eleitoral, que está dividida sobre o tema, decidir se pode ou se não pode usar inteligência artificial para promover candidato. Eu digo para vocês que tem uma resolução do TSE, que proíbe, para o bem e para o mal. Mas está todo mundo usando, tá? O Flávio Bolsonaro insiste em colocar o Bolsonaro dentro do processo político, clonando voz e imagem. Aliás, nem sei se é clone. Eles dizem que clonaram de novo a voz do Bolsonaro. Me pareceu uma voz muito natural para ser. Se sabe, ainda que seja, vão alegar que é inteligência artificial. Por quê? Porque a participação dele no processo eleitoral está proibida. O cara foi condenado. Ele é um bad boy, é um mau elemento. Ele tentou dar um golpe no Brasil e, por isso, perdeu os direitos políticos. Está proibido de interferir no processo eleitoral. Mas aparece feito um fantasma em cada reunião do PL, onde esteja lá o Flávio Bolsonaro, que é apresentado como o filho do homem, aquele que tem o sangue do Bolsonaro, como se ele fosse candidato a imperador do Brasil e a família dele fosse uma dinastia de sangue azul, coisa que a gente sabe que não é, né? Aliás, dentro da coligação dele tem gente querendo trazer de volta a monarquia para o Brasil. Já pensaram? Tirar o direito de voto das mulheres, restaurar a democracia, E aí tem uma campanha pelo príncipe Dom Luiz para que ele seja o vice de Bolsonaro. Vou contar para vocês, hein? Isso é um déjà vu, tá? Porque já aconteceu lá em 2018 e o príncipe só não foi vice de Bolsonaro naquela época. Por quê? Porque o Bolsonaro disse que recebeu informação na última hora falando que o príncipe tinha participado de uma orgia gay, tá? E aí o Bolsonaro, na hora, desistiu. A entrevista do Bebiano está gravada na TV Democracia. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar para vocês. Acho que não é o caso, vocês acreditam em mim, né? Bom, é isso. E nós vamos ter no jornal hoje a Amanda Miranda falando não só sobre a convenção, mas sobre outras coisas que estão acontecendo lá no estado de Santa Catarina. Por exemplo, um processo que corria contra a avó de um paciente que precisava de medicação canábica, e como esses remédios são muito caros, a família resolveu plantar. E aí estava indo, a avó estava sendo condenada por tráfico de droga, porque estava tratando o neto com uma planta, gente. É uma planta, tá? É uma planta, apesar do rigor da legislação, e é uma planta danada de fácil de cultivar, tá? O que faz com que as pessoas tenham que recorrer a um laboratório multinacional para pegar um insumo que é produzido lá fora, e nós temos aqui a condição ideal de solo e espaço e terra e tudo mais, mas não pode. É tráfico, a avó cuidar do filho com extrato de cannabis, famosa maconha, tá? Esses são os destaques durante a edição de hoje, principalmente o fim do processo de convenções, que na verdade acaba formalmente só no dia 5, ainda com pendências importantes. Por quê? Porque o Flávio está sem vice, A gente não sabe quem vai ser, nem ele sabe, depois de tomar aí um pé na bunda da senadora Tereza Cristina, tá bom? Bom, é isso aí, esses são os destaques para hoje, e agora eu vou chamar a equipe do programa para poder contar para nós quais serão os destaques, começando pelo Lula, lá de Brasília. Bom dia, doutor Lula. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos ouve, quem nos assiste. Fábio, vamos contar que Lula é esse que busca um mandato de reeleição e foi o único candidato na convenção a presidente da República que já apresentou um esboço de prioridades de governo. Educação, olhar para os aposentados, para esse Brasil que envelhece, que precisa de condições para a velhice, e investimentos em defesa nacional, que se reflete também em segurança pública, com um olhar
detido sobre terras raras, fronteiras secas, produção de drones, né, para a Força Aérea Brasileira proteger as nossas fronteiras e transição energética. Também o garoto enxaqueca, Flávio Bolsonaro, que lançou, enfim, a madrasta que estava com dores de cabeça e não foi ao lançamento, como candidata ao Senado no Distrito Federal e espera ainda a talvez quinta ou sexta opção de mulher para vice numa coligação que o PL ainda não fechou. Ele espera Renata Abreu, do Podemos, como candidata a vice e espera fechar isso até o dia 5. Né? E mais, Cleitinho volta a enquadrar o Republicanos em Minas e pode voltar a ser candidato a governador de Minas porque chantageou o partido. A decisão será hoje. Muito bom. Daqui a pouquinho Lula volta, então, para detalhar para nós. Vocês viram que é uma segunda-feira quente, né, Lula? Daqui a pouquinho Lula volta aí para dar para a gente essas informações todas. E agora eu vou chamar o meu querido amigo Kleber Lourenço. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo bom, Kleber? O que nós vamos ter hoje aí? O que você e o seu clone apuraram durante a madrugada e o fim de semana? Para hoje, Panunzio, a gente vai ficar temos vários bastidores em relação à questão do inquérito do INSS, dos descontos indevidos, e a crise que cada vez mais se escala entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro André Mendonça. Nos últimos meses a gente já vem falando bastante sobre isso, mas nos últimos dias tivemos desdobramentos importantes. Eu conversei nos últimos dias com alguns membros no entorno do Mendonça e também na Polícia Federal, então a gente tem desdobramentos importantes dessa história e também ali um pouquinho de que talvez tenha um terceiro ator incitando e provocando ainda mais esse conflito. Muito bom. Já vem o Kleber aí com essa quantidade gigante de informações que ele apura aí, até quando está dormindo. Vamos chamar agora o Alex para saber o que aconteceu no futebol, porque fim de semana, né, é o tempo do futebol. Alex, bom dia. Opa, se ligar fica melhor. Não ligou. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Alex resolve o áudio dele ali, Alex, não. Roda a vinheta enquanto vocês resolvem aí, porque agora está na hora do nosso papo de boleiro. Sem áudio vai ser difícil, vamos transmitir em braille aqui. Roda a vinheta, por favor, Alex. Pois é, Alex, e agora? Como é que nós vamos fazer com esse papo de boleiro sem a sua voz? Hã? E agora, me escuta? O papo de boleiro hoje vai ser só boleiro, não tem papo. Sim. Pessoal, peraí, eu vou fazer o seguinte, enquanto agora, o Alex resolve... Tá me escutando, agora Bruno? Sim, tava com saudade dessa voz maviosa. Eu também tava. Bom dia, bom dia, boa Alex. semana a todos. Desculpa essa interferência aqui. Hoje o final de semana foi um pouquinho corrido, Copa do Brasil, futebol feminino, entre outros esportes, estiveram ali nesse final de semana maluco e teve vitória do Palmeiras também, Panusa. Muito bom. Vitória do Palmeiras então é dia de festa para ele, né? Quase não vem trabalhar hoje. Já me falou aqui, eu tô de ressaca, não sei. Por que será? Por que será? Que nada. Bom, beleza. A gente já volta então com o Alex. E. Não, a gente já volta não. A gente já vai continuar, não é o teaser. Isso aqui já é o papo de boleiro. Sim. Então vai lá, conta para nós como é que foi. Principalmente a sua emoção de poder ostentar aqui mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras tá caminhando bem, hein? Precisa ver se Sim, o Flamengo vamos... daqui a pouco não pega ele na reta, igual pegou no ano passado, né, Alex? Sim, lembrando que ontem o Flamengo soltou uma nota falando que o Palmeiras está sendo favorecido, mas eu creio que não é o que está acontecendo, então vamos lá. Esse final de semana teve o início das oitavas de finais da Copa do Brasil. Bota você em tela cheia que o povo está querendo ver você, Alex. Põe você em tela cheia. Vou colocar em tela cheia. Então, eu vou pedir para o Anderson colocar a imagem, por gentileza, na tela. E é isso, pessoal, um momentinho, que aqui a gente faz ao vivo tudo. Nesse final de semana ocorreu as oitavas de finais da Copa do Brasil. No sábado teve 3 jogos, 0-0, Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos contra o Remo. E ontem tivemos 4 jogos, foram Palmeiras 3-0 no Fortaleza, 1-1 Mirassol e Grêmio, Chapecoense e Cruzeiro 0-0 e o Internacional ganhou de 2-0 do Corinthians e praticamente está um pouquinho encaminhada a classificação para a próxima etapa ali da Copa do Brasil, meu querido Fábio Panunzio.
Nosso público está perguntando sequiosamente por notícias do Lândia, se o Lândia triturou alguém mais e se continuou sua marcha em relação, né, às conquistas do Grupo C do Campeonato Brasileiro. Ainda não, Panuso, lembrando que o Lândia vai jogar no sábado, 5 horas da tarde, contra o CSA. Será o primeiro jogo das quartas de finais da Série D. E o jogo de volta será também no sábado, dia 15/8, 5 horas da tarde. Lembrando que esse mês eu estarei de férias, então se o Lândia se classificar, eu irei ligar pro Panuso pra gente comemorar loucamente a classificação do nosso Lândia, né, Panuso? Pois é, mais um Verdão na parada aí, né? Isso. Valeu, Alex, é isso, né? Ainda não, só para não deixar passar, vamos falar também do futebol feminino. Ontem aconteceu 4 jogos do Brasileirão Feminino. Palmeiras ganhou de 2-1 do Internacional, São Paulo ganhou de 3-1 do Vitória, Ferroviária 1-0 do Bahia e o Santos ganhou de 4-0 do Sport Clube Juventus. Muito bom, maravilha. Muito obrigado, Alex. Um abração para você, tá? Tchau, tchau. O Alex segue com a gente aqui como diretor de TV. E eu vou começar, como faço sempre, pela nossa meteorologia, porque hoje nós temos de volta aí, né, uma série de alertas aqui, principalmente no sul, olha, que tem sido tão maltratado pelas chuvas, né? Hoje, de novo, tem um alerta de temporal aqui, olha, bem em cima da cidade de Erechim, aqui no mapa do Rio Grande do Sul, e está dizendo o seguinte, olha, não é grande coisa, tá, gente? Para os gaúchos que estão tão acostumados a serem castigados mesmo pelo mau tempo, hoje deve chover entre 20 e 30 milímetros, né, nas horas de maior pluviosidade, ou seja, 20 a 30 litros de água por metro quadrado de área. E até 50 milímetros por dia, tá? Ventos de 40 a 60 km por hora, com risco de queda de granizo, mas tem baixo risco de corte de energia, de estrago em plantações, de queda de galhos de árvore e alagamentos. Portanto, é um pouco mais suave do que vinha sendo aqui nos últimos tempos, né? Voltar aqui para o mapa da previsão, porque nós temos aqui no centro-oeste brasileiro, muito próximo ali da divisa de Goiás com Tocantins, mas pegando toda essa faixa amarela que você vê aí, né? Toda essa faixa, olha, que vai lá do semiárido brasileiro, vem até o interior de São Paulo, no sul, né? Com alerta de baixa umidade relativa do ar, o que é normal nesta época do ano, tá bom? Vamos então ver o tempo aí na capital do seu estado, para que você saiba como é que vai ficar na sua cidade. Está aí, olha, zonas de chuva aqui no sul do país, tá? Deve chover aqui no oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chuva que pega também Porto Alegre, pode pegar Curitiba e Florianópolis também. Vamos para as temperaturas aqui. Porto Alegre terá a máxima de 24 graus, portanto é um dia mais quente do que a média. Madrugada teve 15. Florianópolis terá 25. Curitiba, cuja previsão aqui contempla apenas nuvens, não chuva, tá? 26 graus de temperatura, bem quente para os padrões locais. Aqui em São Paulo, 28 graus de temperatura máxima sem chuva. No Rio de Janeiro, 30 graus, nessa espécie de verão em pleno inverno que está acontecendo lá e lotando praias, né? Em Vitória, poucas nuvens com 28 graus de temperatura. Belo Horizonte também, dia claro, com 27 graus. No centro-oeste brasileiro, Brasília terá aquele céu azul que agora passa a incomodar os brasilienses por causa da secura, né, com 27 graus de temperatura máxima. Goiânia, a temperatura chega a 30, em Campo Grande, 33 graus, tá? Nuvens, mas não tem previsão de chuva, pelo menos na parte da manhã. Em Cuiabá, a temperatura vai a 36 graus, não chove, tá? Poderia chover lá, porque o pessoal está começando a sentir falta do aguaceiro. Em Porto Velho, a temperatura vai a 37, né? Em Rio Branco, vai a 33, nessas duas capitais pode chover durante a tarde. Em Boa Vista, 34 graus. Em Manaus, 37 graus. Em Macapá, 34, sem chuva. Em Palmas, Tocantins, secura total com 35 graus de temperatura. No Nordeste brasileiro, São Luís do Maranhão terá 35 sem chuva. Teresina, a mesma previsão, com a mesma temperatura. Em Fortaleza, a máxima será de 31, dia bom para a praia por lá. Em Natal, nuvens com possibilidade de chuva isolada e 30 graus de temperatura máxima. Em Recife, 27. Em Maceió, também 27. Em Aracaju, 29 graus Celsius. E, cadê Maceió aqui? Eu falei Maceió? Maceió, 27, né? E Salvador, também 27 graus. Nessas capitais da parte mais a leste do Nordeste, chove em todas, tá? Essa é a previsão do tempo para o dia de amanhã. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os destaques aqui no site do ICL. Já vou colocar a página aqui para vocês poderem ver.
Eu vou até renovar aqui a minha parte, porque sempre muda aí a manchete. O Chico, nosso editor, muda a manchete bem nessa hora. Bom, manchete principal: Lula se lança candidato à reeleição, defende a aposta trabalhista e reforça a defesa da soberania. E eu vou completar aqui, falou também das mulheres, um ponto importante que marca uma distinção entre o discurso dele e dos red pills lá da oposição, né, que querem tirar o direito ao voto das mulheres, tá? E Alckmin é vice, portanto Lula saiu com a chapa completa, tá bom? Segundo destaque, olha só, as mulheres indo à rua pela votação do PL contra a misoginia. Esse assunto aqui está parado lá no Congresso Nacional, o que é um absurdo, né? E temos aqui uma matéria do William De Luca falando do lobby da mulherada contra esse absurdo, né, de não se criminalizar a misoginia no país, que é o país do feminicídio, onde 4 mulheres todo santo dia morrem, e tem gente do Congresso Nacional que tem a pachorra de não criminalizar a misoginia, porque a misoginia, para eles, é um crime que tanto faz, sabe? Tanto faz, tanto fez. 6-7. Olha, bom, nas manchetes secundárias nós temos aqui a caminhada de Michele, que ontem não esteve na convenção, né? Disse que estava com muita dor de cabeça, mandou as fotos do hospital, explicou para a galera dela que o corpo pediu para parar, né? Tem gente falando que ela adoeceu porque sabia que ia encontrar o Eduardo lá na convenção. E, de fato, ela não foi e ele esteve lá. E homologou a candidatura da Michele. Olha, o Milei não se cansa de atacar o Lula, tá? Ele está apaixonado pelo Lula, só pode ser, porque onde ele vai, ontem foi no La Nación, tá? Um dos maiores jornais da Argentina, de novo chamar o Lula de ladrão, tá? Justo esse anão moral aí, ladrão ele, né? Rouba criptomoedas, enfim. E além de ser um tipo bastante desequilibrado, mas pegou no pé do Lula geral, acha que vai eleger lá da Argentina o Lula, falando mal dele aqui no Brasil. Uma porcaria de presidente da República como esse aí, que só sabe fazer isso, baixaria, xingamento, mais nada. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco o que foi que ele falou, tá bom? E aqui, por último, eu vou destacar essa informação de que 7 dos 10 agrotóxicos mais vendidos do Brasil são proibidos lá na União Europeia. Espere-se, né, barreiras não tarifárias, tá? Porque isso aqui serve como justificativa para a Europa não comprar as nossas commodities agrícolas. Esses são os destaques do noticiário do dia de hoje, e eu vou chamar já o Dr. Kleber Lourenço. Cadê você, meu caro Kleber, com as suas manchetes? Olá, Panunzio. Olá, Kleber. Já estou de volta. Vamos lá, então. Vamos lá. Começamos por onde, Kleber? Vamos com a confusão envolvendo ali o André Mendonça e o inquérito do INSS, porque o que acontece? No final da semana passada, Panunzio, começou a surgir algumas notícias de que Mendonça teria aberto um inquérito, uma investigação, um procedimento para apurar uma possível, suposta, ali, entre muitas condicionantes, obstrução de justiça do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Já é fato notório, a gente vem falando também sobre isso já há alguns meses, que o gabinete do ministro André Mendonça não se dá muito bem com a Polícia Federal e que também tem os seus embates com a Procuradoria-Geral da República, e não é a primeira vez que isso acontece, Panunzio. Deu até pegar a linha do tempo que eu marquei aqui, mas lá atrás, no dia 15 de maio, quando é feita a troca da coordenadoria do caso da equipe que apura o escândalo do INSS, que antes ficava com a coordenação geral da Polícia Fazendária, que é a CGFAS, foi passado o inquérito do INSS para, então, a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores, porque o caso do INSS, depois foram identificadas autoridades, políticos que tinham atuação no caso, deputados federais. Então, por conta disso, esse caso precisou mudar de diretoria por conta mais de um procedimento burocrático. E naquela época, já surgiram diversos boatos, notícias na imprensa de que o ministro André Mendonça teria aberto um procedimento para apurar a troca de delegados, de que teria sido uma suspeita de obstrução de justiça. Na ocasião, a nossa audiência que nos acompanha vai lembrar muito bem, eu conversei diretamente com algumas fontes dentro do gabinete do ministro André Mendonça e também no entorno do STF, e elas foram muito claras: olha, não há um procedimento aberto. O que aconteceu é um procedimento comum de que, como teve a troca das equipes, a gente pediu um relatório de como anda o caso, o que está sendo feito, o que já foi realizado, para que a gente possa se atualizar, já que o gabinete lida com diversas investigações e inquéritos. A gente falou na semana passada, né, Panunzio?
O caso Master tem mais de 300 procedimentos abertos. Então é muita coisa acontecendo e no caso do INSS a mesma coisa. Então são muitos inquéritos, procedimentos, petições, requerimentos de advogados, então eles pediram uma atualização. E isso saiu na imprensa como uma espécie de procedimento para investigar a obstrução de justiça. Aí eu te pergunto, Panunzio, até aqui com o que a gente já tem exposto, que já é um tsunami de informações, quem você acha que nesse embate entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro André Mendonça é o terceiro sujeito, ou melhor, o sujeito oculto nessa confusão toda? Pois é. Eu não sei. Agora, eu vi a confusão que deu no fim da semana passada, quando a Polícia Federal tentou emplacar lá, né, uma nova ação de investigação e foi parar com o ministro André Mendonça mesmo, quiseram tirar da mão dele, mas houve um sorteio lá. Olha, esse sorteio do Supremo é algo para a gente ver como é que é, viu, Kleber? A gente até brincou na semana passada sobre isso, que o sistema de sorteio do STF promove coisas assim, no mínimo curiosas. Mas, de fato, a Polícia Federal, quando abriu esse outro inquérito, que inclusive chamou a atenção dos auxiliares do ministro André Mendonça, a gente falou sobre isso na sexta-feira, né, Panunzio? Que até eles foram pegos de surpresa com esse pedido da Polícia Federal de abertura de um inquérito para averiguar o suposto tráfico de influência. Me chamou ainda mais a atenção também, dentro dessa história toda, o ministro André Mendonça ter autorizado esse inquérito, que me parece mais uma pesca probatória do que qualquer tipo de coisa. Até o momento não tivemos ali, obviamente, acesso às informações que embasam ali o pedido da Polícia Federal. E é por isso também que vale deixar isso muito claro. Quem fez esse pedido de investigação para apurar essa suposta denúncia de tráfico de influência foi a Polícia Federal. Essa que está ali aos tapas e socos com o gabinete do ministro André Mendonça. E o gabinete do ministro André Mendonça, que supostamente também está aos tapas e socos com a Polícia Federal, foi quem aprovou esse pedido. E aí nós temos algumas coisas muito graves ali, Panunzio, porque, primeiro, voltando um pouquinho em algumas casas, se o ministro André Mendonça está investigando o chefe da Polícia Federal, André Rodrigues, isso está sendo feito como? Através da Procuradoria-Geral da República, ou há uma apuração paralela, inclusive que seria ilegal sendo realizada sobre isso, mais ou menos aos moldes da apuração indevida que a Polícia Federal, e aí sem nenhum juízo de valor ou mérito ali, estou defendendo Dias Toffoli. Mas o que a gente tem de informações até agora é que quando a Polícia Federal fez aquele relatório sobre o Dias Toffoli, teria feito de uma forma que fugiu um pouco do procedimento normal. E por que eu estou falando isso? Porque é para defender o ministro Dias Toffoli? Não. Porque o caso Master é um caso extremamente delicado e qualquer erro, qualquer procedimento fora do que é adotado, do que é regulamentar, pode criar nulidades ao caso, pode derrubar uma investigação muito importante e a punição de todos os seus envolvidos. Então a minha crítica nesse episódio é muito clara quanto a isso. Então não ficou muito claro de onde veio esse pedido de investigação. Eu entrei em contato com algumas fontes no gabinete do ministro André Mendonça, estou esperando um retorno sobre isso, até para entender se é igual da última vez, que foi alardeado pela imprensa de que o ministro André Mendonça abriu um procedimento para investigar a troca de delegado e nada disso aconteceu. Saíram diversos veículos, foi capa de diversos jornais, saiu escalada de muitos jornais televisivos essa história e ela não aconteceu. A gente desmentiu aqui no Desperta e lá no site clnoticias.com.br. Então é muito problemático que nós tenhamos de novo, mais uma vez, uma história sobre uma suposta investigação surgindo na imprensa sem que o ministro fale, sem que a Polícia Federal fale, sem que tenha nada muito claro, e que depois, quando eu ou algum outro profissional de imprensa vai apurar de fato diretamente com o gabinete, com as autoridades, é desmentido. Não é a primeira vez que isso aconteceu no inquérito do INSS, não é novidade, e isso está acontecendo de novo, e é muito preocupante que esse tipo de notícia surja de tempos em tempos, de que estão sendo abertos procedimentos ali, no mínimo, estranhos, para investigar autoridades. Foi lá no Master com o Toffoli, foi com a Polícia, o Mendonça com a Polícia Federal, e nada disso, depois, quando se apura a fundo, teria se realizado. No caso do Toffoli, depois que de fato aconteceu, estavam fazendo as quebras de sigilo, e aí a Polícia Federal encontrou menções ao ministro Dias Toffoli, e como procedimento padrão, sinalizou o ministro Edson Fachin. Olha, encontramos esse tipo de informação. E foi isso que aconteceu. Mas na imprensa saiu que havia um relatório à parte que teria sido feito pela Polícia Federal sem conhecimento da PF, sem conhecimento da STF, que foi pego de surpresa com esse relatório. E isso é muito grave, porque esse tipo de notícia pode ensejar a nulidade de casos muito importantes. Outra coisa interessante nessa linha do tempo, Panunzio, dessa história toda. No dia 1º de julho,
A PF, depois que pediu a troca da coordenadoria, sair da CGFAS e ir para o SINC, alegou, coisa de 16 dias depois, alegou a falta de servidores e pediu a Mendonça prazo para concluir a análise material do pedido de investigação do inquérito do INSS e principalmente da investigação envolvendo o Lulinha, o filho do presidente Lula. Um outro ponto importante, eu conversei... Aliás, a investigação, Kleber, que precisamos falar, não chegou a lugar nenhum. Não chegou. Aliás, não é que não chegou a lugar nenhum, não encontrou nenhum vínculo entre o Lulinha... E não estamos falando assim porque o Lulinha é filho do Lula, não. É porque a investigação, ao final, e aqui vou me arriscar a dizer, da ala bolsonarista da Polícia Federal, não conseguiu incriminar o Lulinha. E aí vem o ministro e manda abrir uma investigação estapafúrdia por um motivo que não consta do inquérito. Outra investigação muito diferente. Enfim, coisas que vão entrar para a história das eleições no Brasil, aliás, viu, Kleber? E Panunzio, eu conversei na semana passada com membros do gabinete do ministro André Mendonça e perguntei aqui, em pé estava essa história do Lulinha, o que estava acontecendo, o que podia acontecer. Antes de tudo isso, vi na imprensa, no final da semana passada, do outro inquérito, e esses interlocutores, esses assessores e auxiliares do ministro André Mendonça me falaram: olha, até o momento a gente não recebeu nenhuma informação referente às quebras de sigilo do caso envolvendo o Lulinha. Então nem eles têm acesso à informação ou sabem muito bem o que pode ter ou o que também não tem em relação ao Lulinha nesse caso. Então eles também até o momento, até a semana passada, não tinham recebido qualquer informação. E aí no dia 23 de julho, o Mendonça manda informar qualquer mudança em equipe do inquérito do INSS. Então surgiu essa informação também de que, olha, qualquer mudança que tiver na composição das equipes, eu preciso que seja informado. Isso 2 semanas atrás. E agora a gente tem esses boatos sobre procedimento para apurar ali e investigar o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues. Então a gente tem várias indas e vindas, várias informações desencontradas, várias coisas sem explicação nesse caso, e é muito grave que isso esteja acontecendo. E isso ao passo de que, Panunzio, a Polícia Federal pediu essa outra investigação do tráfico de influência do Lulinha, mas até o momento, até onde se tem notícias e até onde eu apurei no final da semana passada, Panunzio, não há qualquer tipo de informação, requerimento, pedido de quebra envolvendo o caso Dark Horse e Flávio Bolsonaro. No caso Master, isso já indo para outro inquérito, que é uma das pessoas que recebeu mais, é a pessoa que recebeu mais dinheiro de Daniel Vorcaro do que a gente tem documentado do caso Master. Então nós temos 2 pesos, 2 medidas. Lembrando que o caso Dark Horse só entrou no radar da Polícia Federal por conta da matéria do Intercept. Até então, nenhuma autoridade estava ciente do que tinha acontecido ou daquele episódio em questão. E esse caso, até o momento, não temos nenhum desdobramento. Anda passos de tartaruga, ele ficou praticamente 2 meses parado na mão da Procuradoria-Geral da República e ele não avança. Enquanto o caso do filho do presidente Lula, até o momento, nada de concreto foi encontrado e já foi aberto um segundo inquérito para apurar um possível malfeito dele, Panunzio. Isso na boca da eleição está acontecendo. Pois é, gravíssimo isso tudo. Ô Kleber, vamos falar um pouquinho agora sobre TCU e Congresso Nacional, porque é um levantamento que, aliás, a gente já falou sobre isso aqui também, identificou nas emendas que analisou 82% de possibilidade de desvio de dinheiro. E agora, Hugo Mota entra no foco também das desconfianças sobre o que é feito com o dinheiro que ele indica lá para a cidade dele, Patos, na Paraíba. Conta para nós que história é essa, por favor. Isso, Panunzio. Então, a gente teve um relatório do Tribunal de Contas da União em que apontou que mais de 80% das emendas PIX realizadas por parlamentares teriam problemas. Um valor muito alto, quase 50 milhões de reais, Panunzio. Isso às vésperas da eleição também, e que foi encaminhado para a Polícia Federal e também enviado para a Controladoria Geral da República, da União, e também para o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente para o gabinete do ministro Flávio Dino, que investiga a destinação das emendas. E entre as emendas que nós temos essa do município de Patos, que é ali comandado pela família de Hugo Mota, mais precisamente pelo pai dele, que também estão entre as emendas com problemas e que precisam ser melhor apuradas, Panunzio. Ou seja, quase todas as emendas analisadas pelo Tribunal de Contas da União têm problemas de transparência. Ou seja, isso mostra mais uma vez o quanto as emendas viraram um verdadeiro assalto
ao bolso dos contribuintes, ao meu, ao seu bolso, ao bolso da nossa audiência, e que precisa ser melhor apurado. E, se possível, a sociedade precisa se mobilizar para que esse tipo de instrumento seja banido e extinto da política brasileira. Fala-se sobre a desculpa de que seria um orçamento participativo, municipalista, de que só os deputados saberiam onde melhor investir recursos, mas, naquela entrevista do Valdemar Costa Neto, fica muito claro que ninguém faz ideia do que fazer com aquele dinheiro, a não ser passar para destinos ali obscuros e sem a menor transparência possível, já que, segundo ele, os parlamentares pedem a orientação dos presidentes partidários para a destinação das emendas. Então isso já cai por terra esse discurso. E é mais um problema que o Brasil precisa enfrentar, se não esse ano, já no próximo ano, de forma inadiável, Panunzio. Muito bom. Kleber, só mais uma coisa. O Rio de Janeiro, como se sabe, tem sido, né, tem tido uma sorte horrível. E por quê? Porque o eleitor carioca e o eleitor fluminense insistem em mandar gente do crime organizado, principalmente para a Assembleia Legislativa de lá, né? E o TRE do Rio está fazendo o que nessas eleições para evitar que o crime organizado tome de vez as rédeas do Estado? Olha, Panunzio, acho que talvez das respostas ali e que explicam também o fracasso do Rio de Janeiro, tanto na gestão pública quanto no combate à violência e também ali a manutenção da segurança pública, vem dessa relação extremamente promíscua e indevida entre o sistema de justiça, os militares e também a própria administração pública. Nós tivemos aquela intervenção que teve o Braga Neto, que foi um fracasso completo, e agora o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tem uma estrutura organizada junto com o Exército para analisar candidaturas no Rio de Janeiro, e aí o Serviço de Inteligência do Exército seria usado para identificar candidatos em potencial com relações com facções criminosas, milícias e outras organizações também que têm como objetivo cometer crimes e delinquir, e que esses relatórios de inteligência do Exército seriam utilizados também para fazer esses bloqueios de candidaturas. Os critérios para esse convênio e para o bloqueio dessas candidaturas não foi aberto, inclusive está um tanto quanto obscuro e traz também preocupações, Panunzio. Afinal de contas, nós sabemos o pouco apreço que o nosso Exército brasileiro tem à democracia brasileira e ainda o menor apreço, o mais absoluto desprezo com o Estado Democrático de Direito e também com o regramento legal, e principalmente o viés ali macartista, inclusive paranoico, com organizações de esquerda. Então é importante que o TRE do Rio de Janeiro faça esclarecimento de como funciona esse convênio e quais são os critérios para bloqueio de candidatos, para que daqui a pouco nós não tenhamos problemas de perseguição e censura, que são coisas que nós sabemos que as nossas 3 Forças Armadas adoram fazer, que tem um histórico muito íntimo e muito ligado com essas práticas. Muito bom, Kleber. Brigadíssimo para você. Então, até amanhã, às 7, estamos aqui de novo juntos. Um abraço para você. Até mais, tá? Panu. Kleber segue aqui com a gente e vai para o N1 depois, viu, gente? Não percam, não, porque você sabe, né? O Kleber é uma máquina de apurar notícias. Eu vou agora chamar outra máquina de apurar notícias que nós temos aqui no ICL, a dona Amanda Miranda. Cadê a Amanda? Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, saudade, gente. Bom dia para nossa comunidade. Você sumiu daqui, o pessoal estava sentindo sua falta. Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Você brigou com ela? Eu não brigo com a Amanda de jeito nenhum. De jeito nenhum, é só amor. Amanda, me conta. Bom, nós tivemos aí em Santa Catarina a convenção do PL. A convenção do PL de Santa Catarina não podia deixar de ser notícia no Brasil inteiro, né? Por quê? Olha só, vou mostrar para vocês aqui, gente, depois a gente vai mostrar 2 coisinhas interessantes, tá? Bota aí minha tela, Alex, por favor. Essa aqui é a informação, ó. De novo, né, um deepfake do PL foi parar lá na convenção do PL de Santa Catarina, o Bolsonaro apareceu de lá com voz. Eu vou até mostrar para vocês aqui, bota para nós aí, Alex, por favor, o vídeo do Bolsonaro discursando na convenção do PL. Vamos dar uma olhadinha aí. Bota para nós, Alex, por favor. Vocês que estão me assistindo nas redes sociais, se eu não for o presidente da República, vocês nunca... É o que eu mandei, que está lá no nosso trelo, lá, a Convenção PL1 e a Convenção PL2, tá? A gente já mostra. Amanda, conta para nós, então, antes de a gente mostrar o vídeo, como é que foi essa convenção? E, de novo, o Bolsonaro aparece com a voz do além, né, participando do processo eleitoral, contrariando a legislação eleitoral. Como é que foi isso?
Então, parece que eles estão fazendo aquele movimento de provocar as instituições, né? Que é uma característica clássica do bolsonarismo também, ficar dobrando a aposta, até, enfim, levarem um grande puxão de orelha, que a gente imagina que não vai acontecer, porque quem está presidindo o TSE hoje é o Cássio Nunes Marques, um aliado da família, indicado pela família, mas o fato é que essa convenção teve, sim, registro de um áudio bastante emotivo, falando sobre a filha, que não queria ver a filha órfã, né, com todos aqueles ingredientes de drama que a família tem usado para pregar a inocência do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e de todos eles, de uma forma geral. Acho que o ponto alto da convenção, Panúzio, do ponto de vista da justiça, foi exatamente esse, o fato deles terem usado novamente essa voz do Jair Bolsonaro, que não dá para identificar se é uma voz autêntica, e se for, também é um caso a ser analisado pela Justiça Eleitoral, e se não for uma voz autêntica, se for uma voz de IA, nós sabemos que é crime eleitoral, que não pode ser usado e que já é uma reincidência de um crime, porque isso já aconteceu na convenção que escolheu aí o Flávio como grande nome para candidatura à presidência e simplesmente está sendo solenemente ignorado pelo TSE. O Carlos Bolsonaro também fez um discurso bastante inflamado, dizendo: eu sou meu pai, eu sou a voz do meu pai, eu não sou inteligência artificial, mas a gente sabe que ele tampouco é uma inteligência humana, né? Então, quem dirá a inteligência artificial? A família é pródiga nesse negócio de crânio sem cérebro lá dentro, né? Porque o Jair Renan também, coitado, estava lá na convenção, mas o menino, se botar uma viseira nele, ele erra o caminho. Botar uma viseira. Enfim, a família estava lá reunida, foi uma alegria. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, isso que a Amanda falou, gente, é verdade, é proibido pela legislação, tá? A interpretação estrita, sem uma hermenêutica muito favorável para a família Bolsonaro, diz isso que você vai ver na minha tela aí, Alex. Põe para a gente, por favor, olha. O que diz a portaria do TSE, tá? Resolução 27.732 de 2024, fala no seu artigo 9º, é vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito. E aí vem um parágrafo primeiro, que você está vendo aí embaixo em negrito, que fala o seguinte, ó, é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer a candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, foi o caso de ontem, vídeo, mais uma vez, houve uma colagem de imagens, mas foi o caso de ontem, ou combinação de ambos, que é o caso de ontem, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz da pessoa viva. Agora, Amanda, isso tudo não é tranquilo, porque o tribunal mesmo está dividido. Eu mostrei essa matéria aqui do Globo de ontem, falando que tem uma divisão interna lá no TSE. A gente até imagina por quê, né? O TSE é presidido hoje por um ministro notadamente bolsonarista. E já tem lá, imagina-se, pelo menos 2 votos no plenário de 7 ministros. Quer dizer, essa discussão é uma discussão que promete, hein? Sim, e é algo que vai fazer parte, acho que, do debate eleitoral o tempo inteiro, de forma recorrente, porque o TSE vai ter que prestar atenção também no uso que as contas de apoiadores, de ativistas dos dois partidos, né, eu tô falando nos dois porque a gente vê uma eleição ainda muito polarizada, fazem da inteligência artificial. E, ao mesmo tempo que a inteligência artificial pode trazer ganhos aí para os partidos e para o debate eleitoral, é inegável que ela também pode trazer muitos problemas do ponto de vista ético. Já teve o caso do Cleitinho, que também utilizou lá uma imagem dele com um irmão, com uma pegada meio espiritual, e agora todos esses discursos dramáticos para apelar mesmo para as emoções da militância bolsonarista com a voz do Jair Bolsonaro, que é uma voz, gente, que a gente precisa lembrar, não pode ser ouvida. Ele está preso e os direitos dele como um cidadão preso é o mesmo do de outros detentos. Exatamente. Ele não tem direito a ser ouvido por um público amplo dessa forma, nem
nem de forma real e nem com auxílio da inteligência artificial. Amanda, vou mostrar aqui então os trechos aqui. Eu vou botar um trechinho do Bolsonaro falando, daquela voz espírita que aparece do nada, quando não deveria. Enfim, que vai ser objeto do debate. Bota para nós o primeiro vídeo, fazendo favor, Alex. Senhoras e senhores, antes do pronunciamento do nosso próximo presidente da República, mais um vídeo para todos vocês observarem. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm. O poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Ou seja, o amor dos que amam as armas, o patriotismo dos que prestam continência para a bandeira americana, né? Tudo isso, realmente, o Bolsonaro tem razão aí nessa voz sintética, sei lá se é sintético ou não, mas teve um trecho, Amanda, que eu achei muito divertido. Pela primeira... Atenção, breaking news aqui para vocês, tá, que estão nos assistindo. Pela primeira vez na história, alguém da extrema-direita condena o AI-5. Foi Flávio Bolsonaro, que até aqui sempre defendeu o AI-5, vou mostrar para vocês, e ele usou até, do jeito dele, né, com a fonética dele, usou até Antônio Gramsci para justificar posições da extrema-direita brasileira. Olha só que heresia. Roda para nós o vídeo, por favor, Alex. Em nenhuma Constituição brasileira, alguém que perdeu os seus direitos políticos ficou também censurado, incomunicável e sem poder ver a sua família. Jorginho, até Antônio Gramsci, no fascismo da Itália, podia receber visita no cárcere, podia enviar cartas para o povo italiano. O único momento da história do Brasil onde alguém que não podia votar nem ser votado também perdia sua voz foi no AI-5, tão criticado pelos atuais e falsos defensores da democracia. O Flavinho, Flávio está lendo Antônio Gramsci, né? O italiano. Alguém falou para ele que existia esse cara lá, ele nem sabe se é de esquerda, se é de direita, não sabe o que fez, nunca leu, aposto, nenhuma linha dele. Mas citar é bom, né, Amanda? É fácil, né? E ele estava lendo ali no celular, né? Então, realmente, foi o ghostwriter que escreveu para ele e ele tentou seguir o roteiro sem saber nada do que ele estava dizendo, que também é um padrão dessa família, né? Nem marqueteiro ele consegue ter. Exatamente. Amanda, só para a gente, antes de se despedir, tem que ter um assunto aí, matéria sua, está aqui na minha tela, se o Alex quiser mostrar, beleza. Olha, a história de uma avó que vinha sendo investigada por suspeita de tráfico porque usava, né, plantas de cannabis, de maconha, para tratar a própria neta. Conta para nós essa história, por favor, Amanda. Panúzio, esse foi um assunto que eu trouxe aqui ao Desperta no dia que o Lula estava ancorando, era uma folga sua, de uma família do interior de Santa Catarina que está sendo perseguida pelo Ministério Público do Estado e também pelos órgãos da Justiça por conta do tratamento de uma criança de 4 anos com cannabis medicinal. A polícia fez uma operação daquelas estrondorosas na casa do pai e da mãe dessa menina e da avó, apreendeu, né, a erva, a cannabis, e depois disso correu todo um processo judicial cheio de erros. A família está se defendendo, mas a mãe agora foi absolvida. E o pai e a mãe, infelizmente, continuam condenados. Eu peço para a nossa comunidade ler a coluna, porque lá tem todas as informações sobre esse caso, que é muito triste e é uma ilustração de como o nosso sistema está despreparado para lidar com as questões relacionadas ao uso do óleo de cannabis para tratamento de saúde. Muito bom. No mundo inteiro se usa cannabis, inclusive para as pessoas que querem curtir um barato, tá? O Brasil andando na contramão de todo mundo aí. Esta planta é criminosa, não pode, não toque nela. Inclusive para curar o que ela cura. Amanda, olha, adorei você aqui, muito obrigado. Apareça sempre, tá? O pessoal sente a sua falta aqui. Obrigada, gente.
Saudade, beijo. Um beijão para você. Tchau, tchau. Vou chamar agora o querido Lula, que já está atrasadão hoje. Lula, cadê você? Onde estás? Que não responde. Está aí o Lula. Tudo bem, Lula? Aqui. Ô, Tudo Lula, bem? Bom, mostramos aí a convenção, essa convenção estranha. O Flávio Bolsonaro citando Gramsci é engraçado, né? Daqui a pouco vão mandar uma carteirinha do PSOL para ele, se ele continuar essa marcha acelerada, assim, em direção, pelo menos, à literatura, né? Da esquerda mundial. O que você achou da convenção dele? De novo, com essa afronta à justiça eleitoral aí, levando, através da inteligência artificial, a voz de alguém que está caçado, né, do processo político. Perdeu, inclusive, o direito de votar, não é nem de induzir a compra de induzir o eleitor a votar nesse ou naquele. O Bolsonaro está caçado, ele não pode votar. O mínimo, é o básico. Fala, Lula. Fábio, isso foi na convenção do PL em Santa Catarina e o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro quis criar um fato para tensionar o TSE, que vai ter que decidir sobre o uso de inteligência artificial, se vale, se não vale, se existe a inteligência artificial do bem, como defende o ministro Cássio Nunes, presidente do TSE e bolsonarista, né? Mas o fato é, o PL e Flávio Bolsonaro terão de ser punidos pelo uso da inteligência artificial na Convenção Nacional do PL, quando aconteceu na semana passada. E o Cássio Nunes terá que tomar essa decisão, mesmo contra a história natural, a turma natural dele, que é o bolsonarismo. Ele não tem decidido nada lá, né? Os processos estão atrasados Não. lá, inclusive direito de resposta tem lá, tem mais de 80. Exatamente. Disse um advogadão lá, todo mundo estranhando por que o ministro não bota para andar essas pautas, né? Agora, por falar em IA, deixa eu perguntar aqui para o Alex se o vídeo que eu pedi para ele da IA do Lula já está aí, Alex, porque o PT também tem feito nesse período de pré-campanha o uso de inteligência artificial. E aí eu quero saber, colocar na mesa, até porque nós temos uma enquete aí perguntando para vocês na nossa área de chat do YouTube, o que você acha do uso da inteligência artificial. Vai lá e responde. Enquanto isso, põe para nós a IA do Lula, por favor. Alex. O que foi, Janja? Por que você saiu no meio do filme? Eu não aguento mais o mesmo filme todo ano dessa direita tenebrosa. Eu sei, querida, tem que mudar esse roteiro. Vamos livrar o Brasil desses monstros. Acho bom. É para mim, Alex. Isso, tô chamando para mim aqui. Lula, porque se não pode para um, não pode para ninguém, né? Eu não sei o que você acha disso aí, mas queria saber a sua opinião. Fábio, bom, isso que você apresentou não é considerado inteligência artificial no Tribunal Superior Eleitoral e pelas regras eleitorais. Isso é o uso de meme, é como se fosse um cartoon, uma ilustração eletrônica nas redes. O que se combate, que tem que se combater e que não pode de jeito nenhum, é o uso da inteligência artificial para a produção da deepfake, ou seja, o falso discurso, a mudança do discurso, a criação de mentiras nas redes, como foi aquele vídeo do próprio Jair Bolsonaro anunciando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então tem uma diferença que não é pouco sutil no entendimento da justiça eleitoral. Isso que você trouxe aqui não é considerado inteligência artificial na campanha, e sim o uso de um cartoon eletrônico, de uma ilustração eletrônica, de um meme. Isso pode, porque isso não confunde a cabeça do eleitor. Muito bom. Tá aí a diferenciação, tá, gente? Uma coisa é meme, desenho, essa coisa, né? A outra coisa é a enganação de botar alguém lá, que é um personagem clonado, que, obviamente, distorce a percepção do processo eleitoral, principalmente se tratando de um criminoso condenado, né? Agora, deixa eu colocar aqui um trechinho da convenção, porque ontem o Lula participou da convenção do Partido dos Trabalhadores, né? Houve a indicação, a formalização da candidatura do Lula, que sai com um vice, que todo mundo sabe quem é, o Geraldo Alckmin, um vice bastante discreto
e que por isso mereceu a confiança do presidente para continuar tocando o barco junto com ele. Mas o presidente falou muito, principalmente para o público da minha faixa etária, para os mais velhos, para os velhinhos, né? E falou também para as mulheres, que é uma defesa enfática de direitos e da integridade física das mulheres, que a direita brasileira quer rifar. Repara só a fala do Lula durante a convenção de ontem. Vamos lá, Alex. O Alex está me falando que nós não temos aqui, a gente tinha que ter esse vídeo aí. Mas tudo bem, o que o Lula fala é que as mulheres, a partir de agora, vão ser protegidas pelo Estado brasileiro, que os homens agressores vão usar a tornozeleira eletrônica, enfim, marcando uma diferença muito grande em relação aos red pills da direita, né, Lula? Exatamente. Fábio, tivemos ontem a convenção que lançou o presidente Lula candidato à reeleição. Foi o primeiro dos 5 candidatos a presidente já lançados esse ano que apresentou um programa de governo, aquilo que ele quer fazer, obtendo o 4º mandato presidencial, pela primeira vez tentando, de fato, uma reeleição ainda no primeiro turno, porque é possível e é o que mostra essa caminhada eleitoral até aqui. O presidente Lula subiu ao palanque fazendo uma homenagem aos personagens que foram fundamentais na história, na trajetória do PT, aqueles que estavam mortos. Até alguém, durante o discurso do presidente Lula, disse, o Suplicy está aqui, você não falou dele. Ele disse, não, mas o Suplicy está vivo. Eu estou falando de quem já se foi, de quem não está aqui. Então ele fez essa homenagem. Ele também fez um gesto direto, né, ao Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, como seu sucessor nessa condução da centro-esquerda brasileira depois de 2030, ou em 2030, na campanha de 2030, foi preciso dar uma leve corrigida, porque gerou um pequeno ruído lá, afinal de contas estava no palanque o Camilo Santana, senador pelo Ceará, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Educação, que também é um pré-candidato a herdar esse posto, né, dentro do PT, caso consiga vencer a eleição com o Eumano de Freitas no Ceará, impondo uma derrota que seria histórica ao Ciro Gomes, que hoje está abraçado com a extrema-direita no Ceará. E também a Rafael Fonteles, que é o governador do Piauí. Piauí é um estado pequeno, né, dentro da federação, mas o PT, em sucessivos mandatos no Piauí, tem feito uma mudança histórica absoluta na economia e na sociedade do Piauí, e o Rafael Fonteles, o Lula ressaltou isso lá, matemático, ganhou as Olimpíadas de Matemática e de Química mais de uma vez, né, no sistema público brasileiro. O Rafael Fonteles também é um candidato a herdar esse cetro. Estava lá, o presidente Lula depois ajeitou esse gesto. Mas o Lula que surgiu ontem na convenção, ele apontou para 5 eixos da campanha. Educação, né? Seguir uma grande revolução na educação, uma educação inclusiva, uma educação apontando para a manutenção do sonho da ascensão social dos estratos da base da pirâmide brasileira, da pirâmide social brasileira. Depois, um olhar sobre o envelhecimento da sociedade, medidas protetivas para os aposentados, os pensionistas, para os brasileiros de 60 mais, né, que estão numa nova fase da vida, mas com uma longevidade mais alongada na sociedade brasileira, e que nós precisamos ter políticas inclusivas para isso. E aí o grande ponto que se desdobra
em vários outros, que é investimentos em defesa nacional. Isso é um gesto para os militares, é um gesto para a indústria nacional. O presidente Lula foi muito objetivo ao dizer que nós precisamos proteger a nossa enorme fronteira oeste, que é a nossa fronteira seca, né, mas também o litoral. Nós precisamos ter uma indústria tecnológica bélica nacional e nós precisamos olhar para a política de terras raras, porque o Brasil é já de fato um player, né, nessa área que está transtornando a economia mundial, e nós precisamos ter as nossas próprias políticas de proteção do nosso subsolo e de exploração das nossas riquezas minerais. E a transição energética, que é um aceno também ao lado ambientalista da sociedade brasileira, né? É isso, Fábio, foi isso que foi a convenção dele ontem, e como ele se apresentou como o primeiro candidato a presidente, que é o presidente da República, candidato à reeleição, com um programa de governo, porque os outros não têm. Os outros não têm nem vice ainda, né? Lula, deixa eu te falar uma coisa, olha, quero mostrar, a gente estava falando da IA aqui, ontem quando apareceu o senador Ciro Nogueira de Homem-Aranha, vestido pela inteligência artificial. Tenho certeza que você ainda não viu isso, mas eu vi e até mandei botar uma trilha sonora para ilustrar esse vídeo do senhor Ciro Nogueira, tá? O Homem-Aranha de Teresina. Bota para nós aí, Alex, por favor. Idoso aranha, ele tem a artimanha, de repouso ele não fica, o terror dos ortopedistas, cuidado, ele é o idoso aranha, ele nunca tá parado, ele sobe num telhado, agora que tá aposentado, idoso aranha taca fogo no mar. Ai, idoso aranha é bom, hein, Lula? Você disse que pode, né? Então isso senador, aí pode também. Não, isso pode, isso é um cartoon, né? Agora, o senador Ciro Nogueira, ele tem, na verdade, a síndrome de Peter Pan, né? Ele não consegue se ver como uma pessoa madura na cena política. Ele talvez tenha que pagar direitos autorais para a DC Comics, né? Por causa do uso do Homem-Aranha. Uhum. Mas isso pode, dentro das regras. Só que ficou ridículo, né? Bastante. Por isso que eu mostrei aqui. Bom, nós temos 30 segundos, Lula, para falar sobre a Convenção de Brasília. Então você... Vai lá, pode falar, Lula. Exatamente. Então eu vou falar do garoto enxaqueca, o Flávio Bolsonaro, que em Brasília ontem surgiu na convenção local do PL, lançou a madrasta que estava em casa e no hospital com dores de cabeça e não foi à convenção. A Michele Bolsonaro, como a gente vinha dizendo aqui, será candidata ao Senado pelo Distrito Federal, porque ela precisa e persegue com unhas e dentes esse mandato. Mas eles não se reencontraram ontem. Então, ontem, em razão das dores de cabeça da Michele, o garoto enxaqueca não conseguiu reencontrá-la para pedir, né, de fato e de corpo presente, as desculpas que ele disse que vai pedir. A outra questão, Fábio, é que hoje o Republicanos se reúne em Minas Gerais com o senador Cleitinho Azevedo. O Republicanos pode rever aquele bloqueio, aquela candidatura do Cleitinho ao governo de Minas Gerais. E por que isso ocorre? Vai ocorrer porque a chapa de deputados federais de Minas Gerais, do Republicanos, ameaça não ser candidato e isso vai influir no fundo partidário. Muito bom. Lula, um abração para você. Não vou nem despedir direito hoje, porque o tempo está curtíssimo aqui. Abraço. Eu ainda tenho só que mostrar essa tela que está aqui. Por favor, Alex, bota aí para mim. Essa aqui é a Michele Bolsonaro, olha, lá no hospital, foi fazer lá uma infiltração de um analgésico no nervo, acho que é no nervo trigêmeo, né? E, enfim, fez uma foto sem maquiagem, tá lá, hospitalizado mesmo. Não foi preciso dizer que o dia da convenção era o dia de dar banho no peixe, porque ela encontrou justificativa melhor para não encontrar com o Flávio Bolsonaro, tá bom? Pessoal, é isso, estamos terminando aqui. Deixa eu ver qual é a nossa promoção do dia, por favor. Olha só, um presente para você assinar a condição de vitalício, membro vitalício aqui
do ICL, tá bom? Você vai ganhar uma caixa confidencial, que não é confidencial mais, porque você já sabe tudo que tem dentro dela e não é pouca coisa. Olha, o livro, o negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, a Bíblia, Como as Democracias Morrem, da Ciência Política, né? Uma edição da revista Liberta, impressa, né? E mais as primeiras 12 páginas da denúncia do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro por prática de rachadinha. Você vem aqui no despertaicl.com.br aí embaixo, olha, e faz a sua inscrição, e amanhã você vai poder assistir ao documentário A Verdadeira História sobre o Filho 01, que agora, nesse momento, está só para os assinantes do ICL. Se você não é assinante, amanhã às 8 horas da noite com a gente no despertaicl.com.br, tá bom? Beleza, pessoal? Agora a nossa enquete. Cadê a enquete, Lula? Cadê a enquete, Alex? Não tem enquete aqui, então tá bom. Amanhã eu digo qual foi o resultado da enquete de hoje, tá? E vou convidar vocês para assistirem ao N1, né? Lembrando para vocês que a nossa audiência continua bombando e nós estamos novamente em primeiro lugar. Eu não tenho aqui hoje o print, mas eu vou dizer o número para vocês aqui, tá? Nós estamos em primeiro lugar com 20 mil... Quanto que é isso aqui? Já digo para vocês, tem dia que está tudo complicado aqui na minha mesa aqui, tá? Mas vamos lá, 21.215. Muito obrigado para vocês, 21.215, que nos dão a honra de ser o primeiro lugar em audiência no horário da internet, tá bom? Bom dia para vocês, pessoal. Até amanhã. Fui. Finalmente, as inscrições para o ICL Vitalício abriram. Você pode acabar com as taxas de renovação e garantir o seu lugar definitivo no maior movimento de pensamento crítico do Brasil. Com apenas um pagamento, você destrava acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais e internacionais e a todo o nosso conteúdo independente. Preparamos a maior oferta da história do ICL, acompanhada de um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga hoje. Não deixe a sua formação e a sua informação dependerem de mensalidades futuras. Garanta seu acesso hoje mesmo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.